Olá, meus amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês aqui novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube e das minhas páginas de Facebook, né? Para te trazer uma palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco também de mim e quero falar também de você que é pai. Então essa minha pregação de hoje ela é destinada a você que é pai e a você que é filho, né? Então, se inscreva no meu canal. Eu tenho dois canais aí, eu tenho o Mensageiro do Senhor e tenho o Tarcísio Avelino. Procura aí no YouTube que vai achar, aí você vê meu rosto que você vai ver. O Mensageiro do Senhor não tem meu rosto, mas tem lá um banner lá com o nome Mensageiro do Senhor. Porque assim você vai fazer com que mais e mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra, né? Vai que a palavra vai servir justamente para a pessoa que está precisando, né? Porque a palavra é o alimento espiritual, né? O nosso alimento espiritual é a palavra, né? E a palavra é tudo, né? O homem tem o poder de se comunicar para poder justamente falar a palavra, né? Então, e hoje eu quero fazer essa mensagem para o Dia dos Pais, né? Então, o que é o pai? O que é o seu pai, né? A Bíblia fala hoje que, por exemplo, todos nós, inclusive eu, nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos criação de Deus. Mas após a crucificação do Senhor Jesus Cristo e após ele derramar o sangue, e se você se colocar na posição de ficar debaixo do sangue e crer nele, aí você se torna automaticamente filho de Deus. Porque muita gente tem aquele negócio, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus não, porque ainda hoje, em pleno século atual, tem pessoas que não aceitam a morte do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas aí que são legalistas, que são justas, acham que são justas por si só, e eles declaram categoricamente que não precisavam de Jesus morrer. Ou então muitos que não creem no Messias, né? Por exemplo, o povo judeu. Incrível, né? O povo judeu, o povo de Deus, que é o povo de Deus, que eram os primeiros da fila a se considerarem filhos, não são. Não são. São criação de Deus, mas é povo de Deus. Ele é criação de Deus, é povo de Deus. Nós não somos criação do diabo, somos criação de Deus. Embora o diabo viva aqui atacando eternamente a terra, desde que o mundo é mundo, desde que foi fundado, desde Adão, que Satanás tenta o ser humano, né? Porque Satanás tem muita inveja, né, do ser humano. E a função dele é justamente isso, desqualificar a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. E antes colocar em dúvida o poder de Deus. Então tem muita gente hoje, creia em mim, tem muita gente hoje que eu mesmo trabalho de aplicativo e às vezes, inesperadamente, de vez em quando eu encontro um que é ateu, que não crê em Deus. Ele acredita no Big Bang. Semana passada mesmo eu encontrei um rapaz que ele acredita no Big Bang. Eu digo, meu irmão, como é que você pode acreditar no Big Bang? Eu nunca vi uma explosão, por exemplo, explodir uma coisa, né? Big Bang é uma explosão, né? Uma explosão lá no universo. Se for uma explosão, como é que essa explosão gerou um planeta redondinho, cheio de árvores, cheio de animais, com um monte de coisa, ainda com Adão dentro, e depois a Eva, uma explosão pela madrugada. É um absurdo, né? Mas tem muita gente que acredita, tem muita gente que não... Veja bem, eu vou falar uma pregação aqui da verdade da palavra do Senhor. Eu não vou acusar você e nem vou apontar dedo, porque nós vivemos na dispensação que nós não devemos acusar ninguém. Embora nós julgaremos, um dia, quando nós estivermos na glória do Senhor, nós iremos julgar os anjos, por exemplo. Mas iremos julgar, não é os anjos que estão hoje com Deus, os anjos do demônio, os anjos caídos, né? E as pessoas que se tornarem demônios, vai ser julgada por nós, por mim e por você talvez, né? Se você caminhar no Senhor, você vai ter uma coroa e vai ter galardão, e você vai julgar. Então Satanás é aquele tinhoso, né? Ele vive na terra hoje, antes a terra tinha sido dada por Adão, né? Aí veio toda a progressão até, passando por Noé, acabou o mundo, Deus acabou o mundo, resolveu recomeçou com a família que foi Noé, mas o diabo não saiu da terra, ele vinha de vez em quando aparecer, porque ele é aquele ser diabólico, né, que vem sempre. Quando ele vê que a coisa está dando tudo certo, ele vem perturbar você. Já prestou atenção que às vezes quando você está caminhando num caminho bom, está dando tudo certo, acontece uma coisa inesperada? Aconteceu comigo, aconteceu coisa que eu não esperava que acontecesse. Mas eu entreguei a minha vida na mão do Senhor e o Senhor sabe, porque as coisas que o maligno faz para me prejudicar, o Senhor vai fazer com que coopere para vir uma coisa muito melhor lá na frente. Então, eu espero do Senhor, não espero do diabo, eu espero do Senhor, espero que você também. Mas tem muita gente hoje ainda que crê em entidades, né? E ele entrega a sua vida a essas entidades, né? É uma pena, né? Porque está numa crença errada. Mas enfim, vou falar do pai e vou falar do filho. O que é o pai?
Na Bíblia, o nosso Pai é Deus, nosso Criador, e quando nós aceitamos o sangue, mesmo que seja em qualquer religião que você tenha, mesmo que você ande em religião que é misturada, mesmo que você ande em religião que prega a lei, prega a graça, mas quase todas as religiões, elas têm a ciência de Deus, né? E de Jesus Cristo, né? Até as religiões espíritas, né? Alguns macumbeiros também, tem isso. Antes eu era católico, né? Passei a minha vida toda sendo católico, né? É uma religião muito boa, foi praticamente onde eu fui criado, foi na região católica, né? Também fui um pouco de macumbeiro também, frequentei terreiros de macumba, terreiros espíritas, porque muitos, eu não estou acusando novamente, não estou acusando você, mas realmente é uma religião que permite, né? O católico, ele é um cara que ele vive sempre no descanso, né? Ele não liga por muita coisa. Eu era esse cara que não ligava por muita coisa, então eu bebia cachaça, eu fumava, eu traía, eu enganava, fazia de tudo, né? Aí, de uns 3 anos para cá, o Senhor me trouxe, né? Me achou e me trouxe para realmente estudar a Bíblia, prestar atenção na palavra, e hoje eu estou prestando muita atenção, tanto que agora eu estou pregando para você. Eu nunca preguei na minha vida, eu nunca fiz, eu estou fazendo agora. E eu sei que eu não sou ainda muito prático, muito bom, não sou capacitado ainda o suficiente, talvez, para você entender, mas eu procuro te passar uma mensagem que seja, por exemplo, eu estou na Igreja Videira, né? O meu líder lá é o pastor Aloysio Silva e o pastor Naô Pedrosa e o pastor Luiz Igonato, são os principais líderes. Mas tem outros pastores também que são muito bons, mas eu fui conquistado por essa igreja mais pela pregação, pela palavra do pastor Aloysio, né? E uma coisa que eu acredito, eu comecei a prestar atenção nas pregações dele através do rádio, né? E Paulo fala lá em Gálatas que a nossa fé vem pela pregação. E eu comecei a ver a pregação e me conquistou. Eu não fui ler a Bíblia primeiro, né? Eu não fui ler a Bíblia, eu ouvi a pregação. E essa pregação me encheu de fé. E a unção do Espírito Santo se moveu em mim. O meu espírito se ficou interessado em me levar para esse caminho. Que hoje eu estou lendo a Bíblia, graças a Deus, estou lendo devagar, não estou com pressa. Porque eu sei, tenho certeza que o meu Senhor vai me dar a vida suficiente para me ler essa Bíblia todinha, de trás para frente, de 2 ou 3 vezes eu vou ler, para poder eu passar para você. E com certeza as minhas pregações futuras terão mais um teor de mais capacidade. Mas agora eu quero te dizer o básico. Então, na Bíblia, nosso Pai de todos nós é Deus, né? Através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, se assim você o aceitar. Não é automático, e lembra, não é automático. Você tem que se cadastrar lá. É tipo aquelas plataformas que tem. Não é automático. Você tem direito a isso, mas você tem que se cadastrar. Então você tem que aceitar o sangue do Senhor e declarar que Ele é o seu Senhor. Então você fazendo isso, automaticamente você se torna filho de Deus. E aí você começa a caminhar num novo caminho. Você agora é filho. E filho é o quê? Deus é muito rico. Então filho é herdeiro. E você é herdeiro. E Deus prometeu que você tem uma herança. Então você vai ter uma herança. Se não for nessa vida, será na outra vida. Porque a Bíblia fala que nós não morreremos nunca. Por quê? Porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou em 3 dias. E o grande inimigo que tinha maligno aqui na terra era a morte. A morte não é coisa de Deus. Deus abomina a morte. A morte é coisa do Satanás. A morte é um espírito maligno. E o Senhor Jesus venceu a morte. Então, a morte já está vencida. Então, todos nós, isso quer dizer que todos nós nunca morreremos. Nós deixaremos só essa carne, esse corpo, esse esqueleto que a gente está usando hoje, nós deixaremos ele aqui na terra, iremos para o céu e lá seremos glorificados e ganharemos uma nova armadura, né? E essa nova armadura, ela é santa, ela é celestial, ela não vai vir com pecado, ela vai vir totalmente sem pecado. Então a sua carne pecaminosa vai ficar aqui na terra, porque ela é da terra, porque Satanás vive aqui. Então esse mundo, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, então fica aqui. Então, mas você que é pai e você que é filho, a prudência manda, né? O bom senso manda que você, como filho, honre seu pai. Honre o seu pai. Ame o seu pai, porque ele te ama muito. A Bíblia fala que você não vai poder amar se você não souber que é amado primeiro. Então, a mesma coisa cai para o lado religioso. Você não vai ter fé para fazer nada se você, o telefone aqui atrapalhando, se você não achar que que o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai maior nos ama. Então, quando você souber que o Senhor Jesus, né, através do Senhor Jesus, que Ele te ama, que Ele entregou a própria vida em seu favor, que Ele derramou o sangue pelos seus pecados, aí você vai compreender o tanto que você é amado. Mas para você compreender isso, você tem que mudar um pouco, você tem que parar um pouco das suas andanças por aí,
você tem que parar um pouco de ir para a igreja só para ouvir a missa, como se chama, né? E não participar, participe. A melhor participação que você pode ter para você ter a revelação do Espírito é lendo a Bíblia. E eu te aconselho a ler a partir da segunda aliança. Através do primeiro, comece pelo capítulo, pelo Evangelho de Mateus. E vem até lá na frente, né? Não sei. Leia todos os evangelhos até. Se você não quiser, você não lê o último livro, que é Apocalipse. Né? Mas se você quiser ler, leia. E depois você vai ler o Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, que vai ser para te edificar. A Primeira Aliança não é para nós hoje. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Então, a Segunda Aliança, que é a nossa, que é o que nós vivemos. E essa aliança, ela é cheia de graça, ela tem graça abundante. Paulo mesmo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí é onde está aquele segredo de você compreender que o Senhor Jesus Cristo veio para os pecadores. Mas não é que ele veio para uma determinada classe e para outra não, era justo. Não, ninguém era justo. Ninguém era justo. Mas popularmente chamado de pecador é justamente aqueles que tinham o pecado aparente. Né? Aqueles que traíam, que todo mundo sabia, aqueles que enganavam, que todo mundo sabia, aqueles que eram ladrão. Né? Hoje em dia você identifica também um pecador da mesma forma que os fariseus indicavam. Os fariseus viviam lá nas suas sinagogas, né? Usando aquelas roupas chiques, bonitas, orando na frente de todo mundo, tendo aquela postura de sentando no primeiro lugar da mesa, né? Fazendo aquela postura de pessoas importantes. Então o povo olhava para ele, não, esses homens são todos santos. Mas a verdade é que nenhum era santo. Eles corrompiam, eles mentiam, eles enganavam, eles traíam, eles roubavam. A mesma coisa nós temos hoje. Tem muita gente que está usando o nome de Deus e está por aí pregando nas suas plataformas, né? Nos seus palácios, né? Nos seus tronos, que são justos, e que são direitos, e que são corretos. São homens ungidos de Deus. E deixa que na verdade eles estão cometendo muitos pecados. Muitos pecados. E a ver você que é um pobre miserável, que está ali na favela, que usa droga, que se prostitui, que é homossexual, que faz parte desse alfabeto aí de letrinhas, né? O LGBTQIA+. Aí tem muita gente que diz que você é pecador e aponta seus defeitos. Como que eles fossem melhor do que você. Não são, meus irmãos, não são. Entenda de uma vez, todos nós somos pecadores. Todos nós dependemos do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sem o sangue, nós estamos pretinho no inferno realmente. Esse sangue derramado foi um decreto de Deus. Porque o Senhor Jesus chegou a falar, lá no Getsemane, o que o Senhor Jesus fala? Pai, tem outro jeito? Se tiver, passa de mim esse cálice. O que é passa de mim esse cálice? Passa a minha vez, Pai. Deixa eu ficar aqui mais um tempo, que eu amo meus discípulos. Quero ensinar mais aqui nessa terra. Jesus queria talvez ensinar mais algum tempo. Talvez Jesus não quisesse vir naquele momento. Mas o que Deus falou para ele? Deus sempre falou que ele era o filho amado. Por 2 vezes Deus bradou para todo mundo ouvir. Quando foi? Uma foi no batismo, que a pomba do Espírito Santo desceu sobre ele, né? E depois, lá no Morro da Transfiguração, onde apareceu Elias e Moisés, e os apóstolos ficaram envaidecidos, né? Queriam bater uma selfie com Elias e com Moisés, queriam até construir tendas, e de repente teve uma luz muito branca, muito incandescente, e eles sumiram, e o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, bradou lá de cima: este é meu filho amado, escutem-no. Então, meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo direto para você que você é filho amado. Entenda essa mensagem é para você. Cristo é o nosso modelo, Cristo é a primícia de Deus, Ele é apenas o primeiro filho, porque Ele já era filho. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, desde lá em Gênesis, desde o início do mundo, Jesus está lá. E Ele é o Filho de Deus. Mas precisou passar quase 4.000 anos para Ele vir se entregar, né, noutra dispensação, porque o mundo espiritual, ele obedece os ritos das dispensações. Nós tivemos a dispensação da criação, depois tivemos a dispensação da lei, e agora nós estamos na dispensação da graça, e futuramente teremos a dispensação do reino do Senhor Jesus, que vai vir. Ele está às portas, Ele vai vir. Então Deus falou por 2 vezes, tem testemunho, tá escrito nas escrituras, tudo lá, porque a Bíblia é o nosso guia de regulamento, né? É
o nosso instrumento espiritual. Porque se você, tem gente que não acredita na Bíblia que foi escrita por homens, então todos os livros foram escritos por homens, não tem nenhum livro. Esse, pelo menos, da Bíblia foi escrito durante 1600 anos por homens ungidos por Deus há muitos anos atrás. Tem livros escritos, Moisés mesmo escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, ele escreveu lá antes de Jesus vir, né? Então, imagina hoje, esses homens de hoje, que é tudo mentiroso, que eu sabia que é tudo mentiroso. Então você vai acreditar em quem? Você vai acreditar num livro? No livro de quem? De Joana d'Arc? No livro de São Francisco? No livro de Padre Cícero? Você acreditar em quê? Se você não acreditar na Bíblia. Meu irmão, creia na Bíblia. A Bíblia é o único instrumento que nós temos. É o livro mais lido do mundo. É best-seller direto, dias após dia. E lá está a palavra de Deus que vai te edificar e vai te fortalecer para você ter uma crença certa. E a crença correta é que você não precisa se preocupar com seus pecados. Você não precisa ficar fazendo de tudo para ser salvo. Você não precisa estar querendo comprar salvação. Você não adianta você querer ser bonzinho apenas por hipocrisia. Seja natural. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou, venha do jeito que você tiver. Seja natural. Porque na hora que o Espírito Santo ungir você, mover em você, você vai se tornar uma pessoa melhor. Não é por você, não é pelo Espírito de Deus. É pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele ressuscitou no 3º dia, ele veio e soprou o Espírito. Hoje nós temos o Espírito. Aquele povo não tinha o Espírito. Eles não tinham o Espírito na outra aliança. Eles faziam sacrifícios todo ano para que cobrisse os seus pecados. Hoje não, hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. Agora você tem que admitir, você tem que crer nessa verdade. Eu tenho certeza que se você fizer o teste, você vai começar a melhorar. Você vai reduzir as suas orgias, você vai reduzir as suas cachaçadas, você vai continuar. Não é uma coisa mágica, de um ponto tipo Shazam, não é. Você vai começar a caminhar no Senhor, você vai ler um versículo da Bíblia hoje, outra amanhã, você vai a um culto hoje, outra amanhã, aí você vai também no seu churrasco, comer aquela picanha, aí você vai para sua balada, às vezes você vai se prostituir, você vai fazer as coisas naturalmente, mas o Espírito Santo vai fazer com que aos poucos você entenda que aquele caminho te leva à morte, e esse caminho aqui te leva à vida, porque o importante para nós é a vida. E o Senhor Jesus, através do nosso Deus, prometeu que nós teríamos vida em abundância, que nós somos eternos, nós jamais morreremos. Então, concretize na sua vida isso. Você tem que concretizar, se cadastre. Se cadastre para você caminhar com o Senhor Jesus, ter foco. Olhe para a cruz. A cruz é o nosso caminho. Ó, aqui, ó, esta cruz aqui é que vai nos dar fé, para crer nela, para crer que nós temos um Deus. E esse Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso verdadeiro pai. Mas eu também sou pai. Você talvez também seja pai. Você tem seus filhos. Então eu digo, filho, honre seus pais. Filho, eu sei que às vezes seus pais têm defeitos. Eu mesmo tenho muito defeito. Eu não nasci com... Ninguém nasceu com um livro de um manual de instruções. Não. Nós saímos de fábrica, mas não saímos com um livro de um manual de instruções. Então cometemos falhas. Eu cometei muitas falhas. Inclusive eu cometi falhas com meu pai. Meu próprio pai eu não entendia na época. Meu pai, ele tinha defeitos, ele tomava cachaça, ele era irresponsável, mas eu não era para levar para esse lado, embora eu nunca tenha agredido ele, eu não lembro de ter, até porque eu saí da casa dos meus pais muito cedo, eu com idade de 14 anos, já tinha casa, já tinha o meu primeiro filho, eu tenho uma filha que está por aí perdida, nem sei onde está, gostaria muito de conhecer ela, chama-se Regina Kelly. Se você souber, se essa mensagem chegar para Regina Kelly, fale comigo, minha filha, entra no meu canal e me descubra que você vai me achar. Meu Facebook, todas as minhas redes sociais é Tarcísio Avelino, entendeu? E eu tive muitas falhas. Eu me separei, eu me juntei, né? E eu tive muitas falhas. Mas não foi porque eu quisesse, né? Mas o Senhor Deus me protegeu todos os momentos. Eu frequentei terreiro de macumba. A minha mãe tem crença de que eu fiquei curado. Uma vez eu tive uma doença rara naquela época. Os médicos não sabiam ainda como curá-la. E eu fui curado na macumba. Minha mãe tem crença que eu fui curado na macumba. E eu digo, não, mãe, foi Deus. Deus às vezes age. É por isso que tem pessoas hoje fazendo sacrifício, fazendo promessa para santo aqui, santo ali, e às vezes consegue um milagre. Porque Deus consegue, é Deus que permite. Do jeito que nós temos aqui, as tentações do maligno, e muitas pessoas morrem sem merecer, muitas coisas acontecem, acidentes, coisas, Deus permite. Deus permite por quê? Porque sempre tem o dedo do homem. E aí Deus dá aquela prova de amor. Deus até dá para você ver o que você vai crer depois, de repente. Mas eu não tenho essa crença, eu nunca tive essa crença no meu coração. Eu sempre achei que era Deus, que um Deus maior, superior,
Cuidou de mim. E durante a minha vida eu bebi cachaça, eu fumei, eu prostituí, eu fiz de todo tipo de coisa. Eu tive 2, 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Eu tenho 7 filhos que são as bênçãos na minha vida. O único lucro que eu tenho de todas essas coisas erradas que eu fiz é meus filhos. São 7 filhos lindos, maravilhosos. 2 eu não conheço, né? Que é quando foi no início da minha vida. Inclusive essa menina aí, a Regina Kelly, e outra menina que deu um apelido de carinhoso de Toninha, mas a mãe, ela foi lá do Ceará e a mãe se mandou e sumiu também no meio do mundo. Também gostaria de conhecer a Toninha também. Se ela estiver um dia me vendo, que ela possa se comunicar comigo e me mostrar minha filha. Eu tenho curiosidade para saber como é que ela está. Mas eu tenho 2 filhos em Fortaleza, tenho 3 filhos em Aracaju, de mães diferentes, mas eu os amo muito. São meus filhos, eu amo muito eles. E foi a única coisa boa de todas as coisas erradas que eu fiz que me gerou. A minha grande herança são eles. A minha grande herança que Deus me deu são eles. Então, eu não sei se eles me amam tanto quanto eu amo eles, talvez até eles tenham dúvida, porque o homem sempre tem dúvida no tamanho do amor de Deus. O homem acha que Deus não ama. E é por isso que às vezes não tem amor para dar. Mas eu amo todos os meus filhos de coração. Hoje eu não nego que alguns eu não acompanhei a sua trajetória, a sua juventude. Até mesmo os que eu convivi com eles, eu deixei muito só pela conta da mãe. Fiquei trabalhando, ganhando dinheiro, achando que o dinheiro era suficiente. E hoje não, eu posso aconselhar você, pai, que cuide do seu filho, que procure mudar. Procure, em vez de você ir fazer uma orgia, ou você ir tomar cachaça com os amigos, ou você ir para o futebol, sei lá, ou se você for para o futebol, né, no caso do futebol, leve seu filho para passear, para comer pizza. Se dedique também à sua família, porque ela é tudo que você tem na vida. Tudo que nós temos na vida é a família. E essa família é abençoada por Deus. E nós que somos pais, os filhos têm que honrar os pais, não é porque ele preste não, porque nós também temos defeito. Tem muitos pais cachaceiros, talvez tenha pai que seja agressivo, talvez seja pai que não ligue. Às vezes o filho tem que trabalhar para fazer tudo, como eu, por exemplo, sair daqui da minha casa cedo, mas se você puder, abençoe seu filho, entenda. Aliás, abençoe seu pai, entenda que o seu pai não nasceu com manual de instruções. Ele também tem falhas, como você. Você não é melhor do que ele, mas ele é seu pai. E o encargo dele, ele é ungido por Deus. Se ele é seu pai, Deus ungiu para que ele fosse seu pai. Porque Deus sabia de todas as coisas que aconteciam nas nossas vidas. Inclusive a vida do seu pai é a sua também. Então, honre e o respeite. Porque se você fizer isso, você está honrando a Deus. Porque os nossos pais, eles são instrumentos de Deus aqui na terra. E é eles que estão nos disciplinando, ensinando, falando. Não estou falando daqueles pais que não ensinam, estou falando dos que ensinam. Né? Eu, embora afastado um pouco da minha família às vezes, né, trabalhando muito, mas eu sempre tive uma disciplina com eles, e eu sempre, lá em casa nós tivemos sempre um controle. Claro que a minha ex-esposa me ajudava demais, porque a mãe, por isso que o casal é importante na vida dos filhos, né? Eu sei que às vezes tem filhos separados que não conhecem pai, tem filhas, tem mães também que não conhecem filhos, né? E pais que não conhecem os filhos. Agora, como eu tenho 2, eu mesmo tenho 2. Então eu estou dando essa ideia para você, né? Esse ensinamento por experiência própria. Aconteceu muito, todas essas coisas aí aconteceu com a minha vida. Eu só nunca fui um pai, eu nunca fui traficante, eu não cometi outros pecados, né? Minha família, eu procurava ser o máximo correto que eu podia. Mas eu tinha falhas. E você, filho, você deve sim perdoar seu pai. Você deve sim ser amigo dele. Então no dia dos pais agora, mande uma mensagem para seu pai carinhosa. Diga que o perdoa, diga que ele é amado, que você o ama. Porque saiba de uma coisa, mesmo que ele seja o pior pai do mundo, vai ter momentos que ele vai te amar e ele vai chorar sozinho, talvez num canto, sem ter você, talvez arrependido, e talvez ele já tenha entregue na mão do Senhor. Porque de todas essas coisas que aconteceu comigo, que eu sou testemunha, eu não me sinto condenado. Não me sinto condenado. Embora o acusador está todo tempo colocando na sua cabeça que, você não fez tudo certinho, como é que você quer falar? Se você, a começar por você for um mau exemplo. Mas eu entrego a minha vida está entregue na mão do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Ele pagou meus pecados. Então eu sei dessa verdade. E Ele não pagou hoje, e nem amanhã, e nem ontem. Ele já pagou meus pecados, todos os meus pecados passados, os presentes e os futuros. Ele ainda deixou crédito na minha conta para o futuro. Quem é esse que pagou? O meu Senhor Jesus Cristo. E Ele pagou há 2000 anos atrás.
Ele pagou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, ele pagou. Como é que eu vou viver atribulado? Eu sabendo dessa verdade, como é que eu vou viver atribulado? Condenado. Então você que é pai, eu sei que você tem falhas. Se você teve falhas, fale com o seu filho que você o ama, tá? E releve, às vezes, se ele não te dá toda a atenção do mundo, porque é assim mesmo, os jovens hoje vivem atribulados também com as coisas deles. Às vezes os filhos que eles também estão construindo, o seu trabalho, estão querendo, tem estudos, né? Eles têm sonhos, né? Eles querem realizar os sonhos sozinhos, né? Principalmente quando ele acha que o pai não tem condição de ajudá-los, né? Então ele deixa um pouco o pai de lado, porque meu pai não pode fazer nada por mim mesmo, eu vou me virar sozinho, né? Mas você se engana, filho. Às vezes seu pai pode te dar uma orientação espiritual, uma orientação de sabedoria, porque ele já passou por essas coisas. E você ainda vai passar. Você ainda vai gerar seus filhos. Os seus filhos talvez vão fazer a mesma coisa que você fez, porque nós vivemos aqui também a lei da semeadura e da colheita. Não que eu estou colhendo nada hoje. Graças a Deus não estou colhendo nada das coisas ruins que eu fiz. Por quê? Porque eu entreguei na mão do meu Senhor. E o meu Senhor perdoou. Se os meus pecados estão perdoados, eu não tenho mais dívida. E a Bíblia fala isso, a Bíblia afirma isso. Deus não está preocupado hoje com o seu pecado, com os nossos pecados. Por quê? Porque o sangue já foi derramado. O problema do pecado, Deus já resolveu na cruz, através de Jesus Cristo. A morte, Deus também resolveu na cruz, através de Jesus Cristo. A unção do Espírito Santo, ele também já resolveu na cruz, através do Jesus Cristo. O amor e a misericórdia que você tem, o favor imerecido que você tem, sem você merecer nada, mas você tem favor abundante todos os dias e muita graça, ele resolveu através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o caminho. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então nós temos que honrar nossos pais. Então nesse dia dos pais, honre seu pai, entendeu? Veja o que seu pai tem a respeito de falar para você, porque é um dia especial para ele. O nosso Deus Pai, o dia dele é todo dia. Todo dia você não pode esquecê-lo. Mas o Pai aqui na terra, lembre dele pelo menos um dia. Saiba que ele é um homem ungido por Deus para ser seu pai. Se ele está sendo seu pai, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, talvez uma falta de fé de alguém, talvez uma maldição que alguém achava que tem, porque é assim. Não existe maldição. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus levou todas as maldições na cruz. Mas se você crê, o diabo mesmo não tem poder. O Senhor Jesus nos deu o poder de pisar na cabeça de Satanás. Mas se você acreditar que Satanás tem poder, e você acreditar que você é amaldiçoado, e você se torna amaldiçoado. Porque você está deixando de ficar debaixo do sangue, para ficar debaixo da sua própria força. Para ficar embaixo do seu próprio merecimento. Para ficar embaixo da força do seu braço. E aí você não vai conseguir. Aí você realmente vai ficar amaldiçoado. Então a maldição só existe nesse lugar, nessa hora, nessa situação. Se você não tiver isso aí na sua cabeça, não tiver enraizado essa crença, e crer realmente que Ele é o Salvador, você fica de boa como eu, ó. Eu cometi tanto pecado na minha vida, ainda cometo hoje e sei que ainda vou cometer alguns. Mas já está entregue na mão do Senhor. O Senhor já me deu crédito. O Senhor pagou todos os meus pecados passados. Ele pagou também os meus presentes que eu estou cometendo hoje. E os meus futuros que eu vou cometer. Eu vou cair. Eu vou cair. A carne tem que cair. Até para você ter fé, ela tem que cair. Se ela não cair, isso quer dizer que você é justo. Isso quer dizer que você é a melhor bolacha do pacote. Isso quer dizer que você não precisa de Cristo. E a grande verdade é que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo quer que nós estejamos sempre clamando e o chamando. Ele se alegra. Ele está de braços abertos para você, meu irmão e minha irmã. Para você que é filho, para você que é pai. Peça sabedoria, peça instrução para que Ele dê. Dinheiro é importante, mas deixe o carro, aquele Camaro que você quer pedir, aquela mansão que você pede, peça sabedoria. Porque você tendo sabedoria, você vai conseguir todas as outras coisas. A Bíblia fala e ela indica que a maior riqueza que você pode ter e que Deus te dá é o que você está contente. Se você está contente com o que você tem, essa é a sua riqueza. Aí claro que o que você está contente com o que você tem e você clama para o Senhor e pede mais, Ele vai te dar mais. Tem muita gente orando aí para pedir bênção. Ah, mande bênção para mim. Não, meu irmão, Deus já resolveu o problema das bênçãos. Ela foi dada como? Através de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, você e sua descendência serão abençoados por resto da vida. Mas você pode pedir mais bênção. Você pode pedir bênção. Você pode pedir bênção para um casamento. Você pode pedir uma bênção para se aproximar dos seus pais. Você pode pedir uma bênção para comprar aquela casa. Você pode pedir uma bênção para comprar aquele carro. Você pode pedir uma bênção para qualquer coisa. Pede a Ele. Pede o seu pai. Se o seu pai de carne não tiver,
Se ajoelha no seu quarto e pede para o seu pai principal, que é Deus. Pede para o seu pai Deus. Pede a ele que ele te dá. Ele te dá essa liberdade. Você não precisa de nenhum intercessor. Você não precisa que alguém ore por você. Você não precisa que alguém peça por você. Não. Você mesmo pede. Peça diretamente ao seu pai. Tenha humildade. Ele está te esperando. Ele está de braços abertos, esperando que você peça. Muitas vezes ele quer agir na sua vida, mas ele só age se você pedir que ele entre. Se você, no mundo espiritual, o mundo precisa de chaves. E a chave da sua vida, da sua casa, da sua intimidade, Deus só entra quando você dá para ele. Senhor, está aqui a chave da minha casa, eu vou abrir a porta para o Senhor. Entra. Ele deu para nós o livre-arbítrio. Nós temos dois caminhos. Nós só temos dois caminhos. Eu sei que tem gente que pertence ao candomblé, eu sei que tem gente que pertence à religião A, religião B, religião C. Em alguns países lá eles acreditam no Deus macaco, no Deus elefante, outros acreditam no Deus Buda. Cada um tem um caminho. Mas esses caminhos todos desaparecerão, eles não existirão, porque você não vai poder caminhar por eles. Porque eles são pontes quebradas, pontes podres, que na hora que você pisar nela, ela vai quebrar e você não vai caminhar. Nós só temos dois caminhos. Apesar de tudo, Deus ainda dá duas opções, só tem dois caminhos. Ou você vai para o céu, viver a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Você vai reinar com o Senhor Jesus, você vai ganhar uma coroa. Também poderá ser disciplinado, também, mas, ou então você vai para o inferno do lago de fogo e enxofre, que não foi inaugurado ainda. Não pense que o inferno, que Satanás tem um inferno que já foi inaugurado. Não foi. Não foi. O inferno verdadeiro ainda vai ser inaugurado, que é o lago de fogo e enxofre. Então, não quero pegar esse caminho não, meu irmão e minha irmã. Converse com seus filhos, você que é pai, converse com seu filho. Você que é filho, converse com seu pai. Filho, perdoe seu pai. Pai, perdoe o seu filho. Tá? Então, já passou 30 minutos aqui. Te agradeço por me ouvir, se você ouviu até agora. Espero que você tenha entendido, que você tenha sido edificado. Essa pregação que eu fiz não é para ninguém de igreja, é para todos nós. Para todos nós, independente da igreja, independente da crença, da religião, da bolha que você participa, porque agora é um negócio de bolha, ideologia para cá, ideologia para ali. Existem vários tipos de ensinamentos aí. Mas o caminho do Senhor é um só. Tá? Ninguém vai ao Pai, o Senhor Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, coloque a cruz no centro da sua vida. Tá? Feliz Dia dos Pais! Então, tá bom, meu irmão e minha irmã? Se inscreva no meu canal, tá? Não esqueça para que essa palavra também chegue na mão de outras pessoas.